Oi, voltando. Então, nessa parte da questão da distração, é como se a atenção do autor fosse dirigida bruscamente para dois alvos, né? Dos dois alvos são um alvo a análise ou a forma que o autor está querendo produzir ali, com todo o seu empenho estético, né? Todo o seu conhecimento, suas habilidades, seus talentos, e o outro alvo seria o ressentimento, seria o sentimento de ser injustiçada, né, dessa mulher, dessa autora que se sente injustiçada e que quer, e que acaba que esse grito, né, de liberdade, por, no caso, como a gente viu com a Jane Eyre, por mais experiências, etc e tal, ele se choca com aquilo que seria, segundo Virginia Woolf, o que ela estava querendo dizer, o assunto que ela estava querendo tratar, né? Então, o gênero, ele entraria em clash, né, em embate com a busca por conhecimento, a busca pela beleza, que seria universal, né, porque isso é a visão clássica de arte. Clássica que eu digo lá dos gregos, clássica depois do Renascimento e ainda que continua até hoje, né, para muitos críticos, muitos pensadores. Então, é uma busca que seria universal, a busca do belo, da verdade, com letra maiúscula, né? E essas buscas, que são as buscas da vida, do artista, do cientista, etc e tal, elas não deveriam entrar em choque com o pessoal. Então, o problema dela aí que gera distorção, né? Seria esse pessoal da mulher, né? Enquanto mulher, sofrendo as limitações que sofre, e isso interferir, esse ressentimento, esse sentimento de raiva, de ser injustiçada, ele interferiria diretamente na busca pelo belo, pela verdade dessa autora. E para ela, isso, para Virginia Woolf, produziria uma distorção. Seria mais ou menos, ela está fazendo uma crítica de uma literatura que a gente chamaria hoje de panfletária, né? Que tenta defender determinados pontos de vista políticos, sociais, etc. e tal, bem definidos, né? Então, assim, vocês veem que a visão de artista para Virginia Woolf é uma visão do artista neutro. Ele deveria ser neutro, né? Ele deveria demonstrar uma neutralidade política, uma neutralidade ideológica. Ele não deveria se permitir, né, extravasar os seus ressentimentos, as suas lutas internas e tal, de maneira que isso desfocasse, né, do objetivo central que é a busca, the pursuit of art, né, a busca da arte, the pursuit of beauty, né, do belo por si mesmo. Então é o belo que nem eu no final do século XIX, né, l'art pour l'art, a arte pela arte, que era o lema do movimento estetista, do qual o Oscar Wilde foi um grande representante, foi um grande expoente, né? O Oscar Wilde dizia que um romance, uma obra de arte, a arte não podia ser moral, ela não tinha que se preocupar com questões morais, ela tinha que se preocupar apenas com o belo. E esse debate ainda é muito forte no campo da crítica literária, da teoria literária, né? Enfim, a arte pode ou não pode servir a fins políticos, político-ideológicos, enfim, a tentativas de mudar o mundo concreto, né? A arte tem que se separar uma espécie de Olimpo, né, do mundo das musas, né, a esfera das musas e tal, ela tem que se separar o máximo possível, se distanciar, porque se ela tem que se distanciar, então o autor tem que se distanciar também da sua realidade sensível, das suas dificuldades e limitações da vida real, para se focar apenas nesse mundo abstrato das ideias, né? Coisa bem platônica. E claro que platônica, como eu falei para vocês, vem de uma perspectiva clássica da arte. Clássica no sentido de antiga, tradicional, mas também da antiguidade, localizada historicamente, tá? Então, voltando. Página 7 do PDF,
a gente começa assim. Eu vou começar do parágrafo anterior, que começa na página 6. O talento de Jane Austen e Emily Brontë nunca é mais convincente do que o seu poder de ignorar tais clamores e solicitações para seguir seu caminho sem se perturbar com zombaria ou censura. Então, ela está deixando claro que essas autoras sofriam zombaria e censura por serem mulheres escrevendo no mundo dos homens. A Emily Brontë, inclusive, as três irmãs Brontë, Emily, Anne e Charlotte, elas usaram pseudônimos masculinos por boa parte da vida delas de escritoras, né? Só depois, quando começaram a atribuir os romances delas a outras pessoas, elas foram lá e revelaram a sua identidade. Na verdade, se não me engano, foi só a Charlotte que revelou, né? Porque as irmãs já haviam morrido, as duas morreram de tuberculose. Então, as mulheres sofriam censura, zombaria, sem contar as possíveis violências que a gente já conversou. As mulheres que escreviam. As que não escreviam também, mas enfim, a gente está falando das que escrevem. Mas era preciso ter uma mente muito poderosa e serena para resistir à tentação de irar-se. Aí que ela fala da ira, da raiva, né? Eu traduzi como raiva, aqui a tradutora traduziu como ira. Então, na verdade, ela está elogiando Jane Austen e Emily Brontë por conseguirem fazer esse deslocamento para o mundo só das ideias, né? Onde elas, né, estariam ali perseguindo seus ideais artísticos, estéticos, mas está confirmando o quão difícil seria fazer isso, né? Tá assim, uau, elas foram incomuns, elas foram extraordinárias, elas conseguiram separar as coisas, né? Mas para Virginia Woolf, separar ainda é o caminho, né? Ainda seria o caminho. Ou a gente pode admitir que ela está sendo irônica aqui, afinal ela não podemos dizer que foi exatamente isso que ela fez na carreira dela, né? Como escritora. Mas era preciso ter uma mente muito poderosa e serena. Ela tá falando isso da Emily e da Jane. A chacota, a censura, a garantia de inferioridade, de uma forma ou de outra, prodigalizadas às mulheres que praticavam uma arte, ou seja, chacota, censura e garantia de inferioridade eram coisas que eram prodigalizadas, espalhadas abundantemente às mulheres, entre as mulheres, com direção às mulheres, direcionadas às mulheres, né? Foram naturalmente a causa dessas reações. Evidentemente, ela está dizendo, por causa de toda essa violência, é que as mulheres acabavam reagindo na sua escrita, né, com ressentimento e ira. Vemos o efeito disso na indignação de Charlotte Brontë, na resignação de George Eliot. Sim, elas têm, como eu falei, formas diferentes de expressar esse ressentimento e essa ira, né? Para Charlotte, foi a criação da Jane Eyre, uma personagem que a gente pode dizer que era super rebelde para os padrões da época, né? Os meus alunos não conseguem acreditar quando eu digo que essa personagem era tão rebelde, mas para a época ela era. Tudo que ela fez foi extremamente rebelde. Só vou dar um ponto, só um exemplo. Lembrem-se de que Jane Eyre retorna a Thornfield Hall para Rochester, só porque ela ouviu a voz dele, né, no sonho, que teria sido uma espécie de alucinação e tal, uma coisa meio sobrenatural, mas ela retorna sem saber que a mulher dele morreu. Então ela retorna para quê? Provavelmente para aceitar uma vida de bigamia com ele, né? Então isso é extremamente rebelde. E já a George Eliot pelo viés da resignação, que realmente está presente na obra dela toda, né? Mas principalmente em Middlemarch, porque em The Mill of the Floss a gente tem uma visão um pouco mais diferente, né? Com a Margaret Tulliver. E o mesmo se encontra repetidas vezes na obra de escritoras menores, em sua escolha do assunto, em sua docilidade e autoafirmação antinaturais. Está dizendo ela aqui, né? Essa docilidade e autoafirmação também são marcas do gênero feminino impressas pelas violências que o sexo feminino sofria na sociedade, né? Então, também são marcas. A insinceridade aí se derrama, além do mais, de modo quase inconsciente. Então, claro que, né, várias vezes quando as mulheres iniciam seus romances, inclusive a Maria Firmino dos Reis, que escreveu Úrsula aqui no Brasil, a primeira escritora brasileira, a primeira escritora abolicionista a escrever em favor da libertação dos escravos. Ela tem uma biografia fantástica, essa mulher. Eu recomendo que vocês
estudem sobre a vida da Maria Firmina Geis. Mas o início do romance dela, aquela introdução que sempre tinha, uma espécie de prefácio, né? Eu acho que sempre tinha, era bem típica do século XIX, ela fala, eu não me lembro agora as palavras exatas, mas ela se coloca, né? Como uma, eu sou só uma escritora, eu sou só uma mulher, não sei o que e tal. Então, assim, mas a gente, em várias dessas declarações de inferioridade, né? Me lembrei de outro exemplo bem diferente em tempo e espaço, da Anne Bradstreet, que foi a primeira poeta em solo americano, né, estadunidense, a primeira poeta que veio da Inglaterra no século XVII, veio com os puritanos, né? E ela também começa o prólogo dela, eu não lembro agora qual a obra, falando só sobre isso, só sobre a sua condição inferior, mas ao mesmo tempo sendo irônica em vários momentos, né? Em relação a essa inferioridade. Mas a ironia maior na Bradstreet, que está mais fresco na minha mente aqui, é exatamente o fato de que a obra dela é incrível, é fantástica para a época, né? Ela mostrava muito conhecimento de poesia, usando várias enjamblement, um verso todo como é que fala? Esqueci a palavra. Tudo de acordo com o figurino, de acordo com os modelos da época, né? E fazendo referência às musas, fazendo referência à mitologia grega, etc e tal. Então a resposta dela, eu vejo, né? Eu vejo que há muita ironia, o que a Virginia Woolf está dizendo aí, chamando de insinceridade, tá na própria poesia. Então o próprio produzir, né? Pensem bem, mesmo que a autora comece a obra dela pedindo desculpas por ser uma mulher, por ser inferior, e, oh meu Deus, vocês estão dignando, vocês, críticos homens, estão dignando seus olhos a lerem minha obra, etc e tal, mas só o ato de escrever já é uma resposta a isso, né? Será que eu sou tão inferior, tão incapaz assim? Eu escrevi, né? Será que se eu achasse que eu sou tão incapaz, tão inferior, tão indigna da leitura dos críticos, eu teria escrito? Então a própria escrita já é uma resposta, né? Apesar de todas essas insinceridades, como a Virginia Woolf coloca, acreditem, era abundante, né? As mulheres, sempre que se colocavam a sua identidade enquanto mulheres na escrita, elas pediam 1000 desculpas, falavam da sua inferioridade, sabiam que não tinha experiência e que não poderiam falar tão bem quanto um homem, porém, fazer o quê? Elas nasceram com esse talento coxo, mas um talento, e por isso vão tentar, né? Então, é bem recorrente isso, ainda na literatura do século XIX, que é sobre a qual a Virginia Woolf está falando. Então, a insinceridade aí se derrama, além do mais, de modo quase inconsciente, né? Em deferência à autoridade que elas assumem em um dado ponto de vista. Eis que assim a visão se torna ou muito masculina ou feminina demais, perdendo sua integridade perfeita, e com isso sua característica mais essencial como obra de arte, né? Eu botei aqui perguntas do lado, porque eu leio textos falando com eles, escrevendo nas margens. Eu botei assim, os questionamentos. O que seria, né, uma visão muito masculina ou muito feminina? Né? E aí eu ia lançar essa pergunta a vocês. Vocês concordam que isso faz a obra de arte perder a sua integridade perfeita, como a Virginia Woolf coloca? Então, eu me aventuro a responder, né, que o que ela está colocando aqui como uma obra, uma visão muito masculina, seria dessa ironia, né, dessa insinceridade, ou seja, a mulher consciente de que está falando, a mulher consciente de que tem talento sim, mas se sentindo nessa obrigação formal de pedir desculpas por ser mulher e estar escrevendo, né? Ou na própria tentativa de emular, de copiar, de imitar o estilo dos homens, né? O estilo que é referendado pelas autoridades aqui que ela fala, que eram autoridades masculinas, né? Ou feminina, e por outro lado, né, uma visão feminina demais seria dessas mulheres que são dóceis, e docilidade e autoafirmação antinaturais. Ninguém é tão dócil e tão, né, humilde e tão subserviente como elas fazem parecer nesses prefácios
que são, às vezes, quase autoflagelos, né? Assim, em que elas realmente se derrubam a sua autoestima para poderem ter o mínimo de visibilidade. Porque isso, na realidade, a gente pode dizer que era meio que essencial. Para a mulher ser lida, primeiro ela tinha que assumir a sua condição de mulher, a inferioridade da sua condição de mulher, para que ela tivesse ainda alguma atenção que fosse, né? Uma mulher que se achasse que tem tanto talento quanto o homem, nem lida ela seria logo motivo, se tornaria logo motivo de chacota, seria cortada logo. Então, seriam essas duas perspectivas, uma tentativa de imitar, copiar, seja por meio da ironia, seja por meio dos padrões da literatura estabelecidos pelas autoridades masculinas, ou uma visão feminina essa muito subserviente, muito dócil, muito, né, assim, escrevendo aos homens o que os homens esperavam que uma mulher escrevesse, né, uma literatura tradicional, né, valorizando o casamento, filhos, a maternidade, aceitando todos os discursos de feminilidade predominantes na sua época. Então, mas para Virginia Woolf, nenhuma das duas é adequada, porque prejudica essas duas visões, esses dois extremos, vamos dizer, prejudicam a integridade perfeita da obra, né? E isso seria um problema bem grande para as mulheres. As mulheres nunca conseguiriam escrever na ausência da consciência do seu gênero, de algum nível de consciência do seu gênero, né? Então, elas, dessa construção de gênero, de feminilidade, que elas deveriam acatar. Então, isso seriam distorções, né? Estaria sempre presente na escrita delas, essa tentativa de imitar o masculino e, ao mesmo tempo, ou, né, depende da autora, esse autoflagelo do feminino, que era considerado formalmente necessário para que as mulheres fossem minimamente lidas, né? A grande mudança, continua Virginia, que se alastrou pela escrita das mulheres, ao que parece, foi uma mudança de atitude. A mulher escritora deixou de ser amarga, deixou de se indignar. Quando ela escreve, não está mais protestando e defendendo uma causa. Aí a Virginia já está falando do tempo dela, né? Da leitura que ela faz do tempo dela, que a gente pode também retrucar, a gente pode discordar dela. Aproximamo-nos de uma época, se é que já não a atingimos, em que haverá pouco ou nenhuma influência externa para perturbar a sua escrita, a escrita das mulheres. Ela será capaz de se concentrar em sua visão, sem distrações que venham de fora, né? Então ela está vendo essa mudança acontecendo ali, né? Lembrando que a década de 20 foi realmente uma década considerada bastante libertadora para as mulheres, até um pouco antes, por causa da Primeira Guerra Mundial. Os homens europeus foram todos para a guerra e sobraram muitos empregos, né, e a necessidade de mão de obra. Então as mulheres foram absorvidas pelo mercado de trabalho. Então elas começaram a trabalhar. Quando os homens voltaram, muitas mulheres, esposas, filhas, mães, acabaram voltando para casa. Mas já tinham essa experiência de vida, já podiam escrever sobre isso, né? E muitas também não largaram seus empregos. Então, inclusive, isso foi um grande influenciador, um grande peso para as lutas feministas do século XX, as duas grandes guerras que afastaram os homens do mercado de trabalho, absorveram a mão de obra feminina, né? As mulheres começaram a trabalhar e na Segunda Guerra voltaram a trabalhar e com isso se sentiram mais empoderadas, né? Começaram a sair, a conhecer a esfera pública, a lutar pelos seus direitos, né? No trabalho também, né? Então, isso foi mudando o caráter das relações de gênero nas sociedades europeias e por extensão, a nós também, né? Os colonizados, ex-colonizados, não sei se tão ex assim, né? Mas, enfim, a gente também foi absorvendo esses progressos da luta feminista do século XX das mulheres europeias. Então, para Virginia Woolf, ela está vendo, né, ao redor dela, uma mulher que nasceu no final do século XIX, ela está vendo um grande avanço dessas mulheres que saíram para trabalhar, né? Já tinham outras experiências de vida que ela não teve. Ela não teve porque ela não precisou também, né, gente? Porque ela é uma escritora, ela realmente pôde, financeiramente falando, né? Ela é de uma elite, da elite britânica, filha de um nobre inglês. Então ela não precisou e não quis trabalhar, sabe? Trabalhar, digo, fora, né? Então ela só ficava, ela frequentava muitos círculos, né? Virginia Woolf teve uma vida bastante livre.
com um grupo chamado, meu Deus, ai meu Deus, esqueci o nome agora, Bloomsbury, assim, um grupo de artistas bastante, assim, sempre muito produtivos, né, e faziam muitas festas, muitas reuniões. A irmã dela, Vanessa Bell, também fazia parte do grupo. Foi lá que ela conheceu a Vita Sackville, Sackville West, né, a amante dela, que ela teve um caso durante algum tempo, enfim. Então, ela teve uma vida social bastante agitada, bastante livre, apesar de não trabalhar, não ter essa experiência de trabalho, no mercado de trabalho, por não precisar, principalmente. Então, voltando, o afastamento que esteve outrora ao alcance do gênio e da originalidade, só agora está chegando ao alcance da mulher comum, né? Então, como uma escritora rica, né, que nunca precisou de uma elite, parte de uma elite, nunca precisou trabalhar para sobreviver, ela vê o gênio e a originalidade ainda sob uma perspectiva bem do romantismo, né? Na verdade, a Virginia Woolf tem uma perspectiva mais clássica do que romântica, mas o gênio e a originalidade, por que eu digo isso? Porque o gênio e a originalidade são características clássicas do romantismo. O romântico é que acha, os românticos é que achavam que a pessoa nascia com um gênio, né, inato e tal. E o clássico não, o pensador clássico, beletrista, de uma perspectiva mais antiga, anterior à do romantismo, século XVIII, principalmente, que é mais o que eu considero ser a visão da Virginia Woolf. Ele acredita no trabalho, né, na lapidação, Gente, eu tinha falado de lapidamento, Deus me livre, acho que tá errado, lapidação, é isso que eu quis dizer, lapidar, trabalho, polir, né, ir mais a fundo, né, construir. Então a Virginia Woolf, ela tinha a perspectiva de que era um trabalho, a escrita é um trabalho, e, portanto, ela exige toda a dedicação que um trabalho exige. Ela exige tempo, ela exige concentração, ela exige poder ter atenção, por isso que ela diz que precisa de um teto todo seu, né, room of one's own. Mas aqui ela fala também do gênero e originalidade, claro, ela é filha também do romantismo, né? Ela é filha de todos esses movimentos. Mas quando ela diz aqui que o gênero e a originalidade estão chegando ao alcance da mulher comum, eu vejo como uma mistura dessas duas visões, né? Então, quer dizer, as mulheres que já têm talento, mas que até então não tinham podido usá-lo, agora têm acesso a ele, né? Um talento que está aí misturado sempre na Virginia Woolf com espaço, privacidade e dinheiro para poder se manter e poder passar tempo, né? Comprar tempo, na realidade. Tempo e espaço para poder produzir em paz, para poder escrever em paz. Então, são essas duas perspectivas juntas. Um talento que se constrói, por meio do trabalho duro do escritor. Por isso, um romance médio de mulher é muito mais autêntico e muito mais interessante hoje do que há 100 ou mesmo há 50 anos atrás. Né? Há 50 anos. Opinião dela. Mas ainda é verdade que antes de escrever exatamente como deseja, uma mulher tem muitas dificuldades a enfrentar. Antes de tudo, há a dificuldade técnica, tão simples na aparência, mas tão desconcertante na realidade, que a própria forma da frase não é compatível com ela, com a mulher. Essa é uma parte mais interessante ainda, gente. Essa leitura não histórica sociológica, mas uma leitura mesmo do discurso. O discurso, ela não usa essa palavra porque nem existia na época dela, mas o discurso é falocêntrico, né? Então o discurso é dominado pelo falo no sentido mesmo assim da função do masculino, do pai, de tudo que é atribuído ao que a gente chama de gênero masculino. Então, a própria forma da frase não é compatível com a mulher, né? E ela dá alguns exemplos aqui que eu acho que a gente tem que prestar atenção. É uma frase feita por homens, muito pesada, muito descosida, muito pomposa para uma mulher usar, né? Então, eu penso assim, quando ela fala isso, claro, ela não está dando um exemplo, então a gente tem que trabalhar com a nossa imaginação, né? Nosso conhecimento histórico e a nossa imaginação. Então, meu conhecimento histórico e a minha imaginação me fazem lembrar dessas no romance, pensando na lógica do romance que ela está trabalhando.
essas frases, assim, nos momentos do romance, nas partes do romance, principalmente o romance do século XIX, né, início do XX ainda, em que o romance acaba descambando para um ensaio filosófico, né, e aí o autor começa a falar de muitas certezas e verdades, né, aquela coisa, por exemplo, né, William Thackeray, por exemplo, em Feira das Vaidades, tem muito isso. Como se sabe isso, isso e aquilo, e começa a proclamar verdades teoricamente absolutas. Então isso seria uma verdade pomposa demais para uma mulher usar. Eu vou até dar um exemplo já para vocês do que seria uma paródia disso, uma tentativa de subversão disso, tentativa e, a meu ver, uma conquista enorme, né? A primeira frase com que Jane Austen abre Orgulho e Preconceito, né? It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Fecha aspas. É uma verdade universalmente conhecida que um homem provido de uma grande fortuna deve estar à procura de uma esposa. Ponto. Diz Jane Austen. Então ela abre o Orgulho e Preconceito com uma frase que os críticos dela dizem muito que é influenciada por Samuel Johnson, que foi um escritor do século XVIII, mas é bem assim, é como se fosse um tratado, uma abertura de um tratado filosófico, né? Stating a fact, né? Dando um fato absoluto, universalmente conhecido, quer dizer, a arrogância, a presunção, né, de estabelecer o que é uma verdade universalmente conhecida, e aí quando você vai ver uma verdade bem específica do contexto social dela, né, e que nem verdade porque o romance na realidade o romance, o Orgulho e Preconceito, é uma resposta bem humorada ao que seria o contrário daquilo, né? Os homens de boa fortuna não estão aí tão interessados em casar assim, com tanta pressa de casar. Quem tá com muita pressa de casar são as mulheres de pouca fortuna, né? Porque elas dependem dos homens para viver naquela época. A mulher não trabalhava, não estudava, não nada, então se não casasse, ia provavelmente perder tudo, ia para a Rua da Amargura. Então ela subverte uma frase tipicamente masculina, pomposa, como a Virginia Woolf coloca, pesada, descosida, e ela dá uma leveza que quem lê o Orgulho e Preconceito percebe que perpassa a obra dela inteira, porque a ironia da Virginia Woolf, da Jane Austen, é o que eu considero uma das ironias mais finas da literatura inglesa. E olha que a literatura inglesa é só ironia, né? Tem ironia para tudo que é canto, de todo jeito, para todo gosto. Mas a dela é de uma fineza, assim, que muitas vezes passa despercebida, né? Por isso que a Virginia Woolf... cismei, gente, perdão. Por isso que a Jane Austen é considerada uma autora que só fala de casamento e trivialidade, né? Porque se você não lê com cuidado, de fato é só isso que você vai ver, né? Mas tem muito mais do que isso. E tem muitas dessas críticas veladas, né? E engraçadas e leves, né? Não, a gente não vê de fato o ressentimento que a Virginia Woolf está chamando aqui na Jane Austen. A gente vê um uso muito inteligente do que ela conhece, desse grande conhecimento que ela tem da literatura masculina, que é a única que até então existe, né? Um uso muito inteligente dessa literatura para subvertê-la, né? Como Caliban fala, o bom de ter aprendido a sua língua é poder te xingar nela, né? Do colonizado em relação ao colonizador. Então, no romance, porém, voltando a Virginia, que cobre tão grande extensão de terreno, um tipo comum e usual de frase tem de ser encontrado para conduzir o leitor, cômoda e naturalmente, de um extremo a outro do livro. E isso uma mulher deve fazer por si mesma, alterando e adaptando a frase corrente até escrever alguma que tome a forma natural do seu pensamento, sem esmagá-lo nem distorcê-lo. Vou dar uma paradinha aqui, porque senão ele vai cortar de novo o vídeo, tá ok? Até logo.